Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, quinta-feira, dia 16, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz e muita esperança, muitas alegrias, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, queridos, por estarmos aqui todas as manhãs, divulgando, aprendendo a palavra, isso é muito importante. Meu muito obrigado e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E começando, queridos, essa quinta-feira, com a pregação de Billy Graham para hoje, é a seguinte: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Segundo Coríntios 1:7. Há uma pergunta tão antiga quanto o próprio tempo: por que os justos têm que sofrer? E só há um lugar onde podemos encontrar a resposta: na Bíblia. Você não precisa estudar muito a palavra de Deus para aprender por que os pecadores passam por tantas necessidades e aflições. Eles estão afastados de Deus e seus pecados são a causa do seu sofrimento. Mas por que os cristãos sofrem? A Bíblia ensina que muitos cristãos sofrem para que possam ter comunhão com outros que passam por aflição. Somente os que conhecem a dor e o sofrimento é que podem ter comunhão com aqueles que sofrem. A palavra de Deus também ensina que os cristãos sofrem para glorificar o nome de Deus em suas vidas. Além disso, ensina também que seu sofrimento é para que o Senhor possa ensinar-lhes lições valiosas sobre a oração. Do mesmo modo, os cristãos sofrem para que Deus possa trazê-los ao arrependimento. Bom, queridos, começando, essa quinta-feira com essa aula de Billy Graham sobre os sofrimentos, sobre as tribulações que passamos em nossas vidas, que são todas aprendizados, para nós. E hoje, queridos, para nossa reflexão, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. E ele diz o seguinte: o que se requer é obediência, é fazer o que meu Pai deseja. Amém. Bom, queridos, aqui, no livro de Mateus, é Jesus, mais uma vez ensinando aos seus discípulos. E aqui Jesus chama atenção, para obediência, que o que se requer, o que precisa, o que é necessário é obedecer a Deus. Então, aqui, se a gente ler, mais sobre esse capítulo, Jesus está ensinando justamente isso, que o caminho que vai levar, à salvação é a obediência, é obedecer a Deus, Então, não há como fugir disso, queridos, Aqui é Jesus falando, Não sou eu falando, não é nenhum discípulo, é o próprio Jesus dizendo, que o que se requer é obediência, é fazer o que o meu Pai deseja. Então, não tem como fugir disso, é um ensinamento, é uma regra. A obediência é primordial para que consigamos agradar a Deus, E agradando a Deus, a gente refina esse nosso relacionamento com Deus e cada vez mais a gente se aproxima mais do nosso Deus, do nosso Pai. Então, a obediência é primordial, Tanto que já no livro de Provérbios, a gente aprende que a obediência é o princípio da sabedoria, O temor a Deus e a obediência, é o princípio da sabedoria. Então, a gente quer ser salvo, A gente quer ser sábio, a gente pede sabedoria para Deus. Então, uma das maneiras a gente ser sábio é essa, é obedecer a Deus, é a obediência. Então, eu marquei algumas coisas, A primeira delas é direto também, obedecer a Deus, Então é seguir os mandamentos, conhecer os mandamentos, conhecer o que agrada a Deus e praticar, Não é só conhecer, não adianta só conhecer, tem que praticar. Então, praticar tudo que agrada a Deus.
Então que a gente ore bastante, que a gente leia a Bíblia, que a gente tenha temor a Deus, que a gente obedeça, que a gente siga os ensinamentos de Deus, que a gente leve isso para a prática, para o dia a dia. Né? Depois, seguir suas orientações. Né? Então, é, é, é fácil? Não, nada é fácil. Né? Ninguém diz que seria fácil. Né? Mas é impossível? Não, não é impossível. É possível sim. Basta querer. Basta querer, basta se submeter às leis de Deus. Então, se Deus diz que esse é o caminho certo, então eu não vou pelo outro caminho, né? Se Deus diz que a gente não deve fazer tais coisas porque isso desagrada a Deus, porque isso está errado, então a gente não faz, né? Então a gente faz o que é certo. Depois aqui, né? Obedecer e temer é o princípio da sabedoria, né? É o que eu tinha dito no começo, né? Então, a gente sempre, né, em nossas orações, a gente pede para Deus nos dar sabedoria, né? Então, uma das qualidades, né, da sabedoria é essa, é obedecer a Deus. Então, querido, né, você quer ser salvo? Obedeça a Deus, né? Você quer ser salvo? Tema a Deus, né? Você quer ser salvo? Siga as orientações de Deus. Leve uma vida pautada nos ensinamentos de Deus, né? Então, você pode estar me perguntando, mas é difícil isso, puxa, tem vezes que a gente está para baixo, tem vezes que acontece alguma coisa que irrita a gente, que a gente deixa a gente, às vezes a gente tem uma reação, né, assim, imediata, e daí essa reação não é a reação que agrada a Deus, claro, né, nós somos humanos, né? Mas que a gente aprimore cada vez mais isso, né? Por isso que eu já disse aqui algumas vezes, né, que o mais importante até do que agir como Jesus agiria é reagir como Jesus reagiria. Porque a gente agir, a gente programa, né? Eu vou fazer dessa maneira, eu vou falar assim, quando eu chegar em tal lugar, eu vou falar isso para a pessoa, se a pessoa me responder assim, eu vou falar assim. Então isso você está agindo, então você tem tempo para pensar, né? Agora, reagir como Jesus reagiria é completamente diferente. Reagir é bem mais difícil, porque é uma coisa imediata. Então, esse reagir que vai mostrar realmente quem você é. Essa reação de surpresa, né, que vai nos mostrar, né, nos revelar quem realmente somos. Então, por isso que é muito importante a gente reagir como Jesus reagiria. E como que é isso? Cada vez mais tendo mais conhecimento da palavra, colocando mais em prática o que a gente aprende, até que a nossa reação seja uma coisa automática, seja uma coisa positiva, uma atitude que agrade a Deus e que seja automática, porque a reação sempre será automática, é uma coisa de segundos, então não há como a gente pensar. Então, quando a gente, por exemplo, a gente é xingado no trânsito, por exemplo, a pessoa passa, te xinga, né, e você revida, isso é uma reação. Né? Então, que esse revide seja um revide como Jesus revidaria. Né? Então, ao invés de a pessoa te xinga no trânsito, ao invés de você xingar, que você reaja. Vá com Deus, né? Deus te abençoe. Né? Então, isso é reagir como Jesus reagiria. Nessa ação imediata, a gente mostrar quem realmente somos. Né? Então, isso requer o quê? Conhecimento da palavra. Quanto mais a gente souber a palavra, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente quanto mais a gente sugar, né, a palavra, quanto mais a gente reter o que a gente aprende, né, mais a gente teremos, né, mais a gente terá reações agradáveis a Deus. Então, queridos, é obedecer, como diz aqui o texto de hoje, é obedecer a Deus, né? A obediência que nos levará próximos de Deus, que nos aproximará mais de Deus, nos levará para a salvação. Então é a obediência, é o conhecimento, é agir e reagir, principalmente como Jesus reagiria. Isso vai nos levar, né, cada vez mais próximos de Deus, vai nos deixar cada vez mais próximos de nosso Pai Celestial.
Tá joia, queridos? Então, nessa quinta-feira, que a gente reflita bastante sobre isso, como anda a nossa obediência a Deus e como anda a nossa reação, né, com relação às coisas cotidianas, né? Como que você reage? A sua reação agrada a Deus? Ou a sua reação deixa muito a desejar ainda, como uma pessoa cristã? Tá joia? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde em nome de Jesus. E me deixa aqui, queridos, né, fique à vontade, deixa a sua crítica, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, deixa um like, por favor, deixa um comentário seu aqui também, isso é muito importante, isso faz com que o YouTube divulgue mais o canal e mais pessoas serão tocadas com a palavra de Deus em nome de Jesus. E amanhã, Deus permitindo, queridos, se Deus quiser, se o nosso Pai Celestial permitir, estaremos aqui juntos de novo, reforçando a nossa fé, reforçando a nossa esperança, divulgando e aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, em nome de Jesus. E para encerrar, queridos, a oração de hoje, dia 16, é a seguinte: como o teu consolo é suave, Senhor, como é amorosa a tua disciplina. Amém. Como é um prazer, né, aprender as coisas de Deus e colocar em prática as coisas de Deus, né? Muito bem, então é isso, queridos. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde e nos dê muita sabedoria. Tá ok? Obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, sempre, sempre. Tchau, meus queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.